Muito bom dia, irmão e irmã. Chegamos ao sábado da 25ª semana do Tempo Comum. Hoje é sábado, lembrando sempre e fazendo sempre memória à Santíssima Virgem Maria, e temos a alegria também de celebrar dois santos irmãos gêmeos, Cosme e Damião. O evangelho de hoje é O evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, do 43 ao 45. Façamos juntos a leitura deste evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos se admiravam com o que Jesus fazia. Então disse a seus discípulos: prestem muita atenção a estas palavras. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer. O sentido de suas palavras estava encoberto para eles, a fim de que não as entendessem, e tinham medo de lhe fazer perguntas sobre isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, então, também, junto com a memória de Nossa Senhora, a Igreja celebra também a vida de santos, desses dois santos, Cosme e Damião. Vamos ver um pouco da sua história. Começa com uma frase mais ou menos assim: Teus deuses não têm poder algum, nós adoramos o Criador do céu e da terra. Hoje, no dia 26 de setembro, lembramos dois santos mais citados na Igreja, São Cosme e São Damião. Eles eram irmãos gêmeos, médicos de profissão e santos na vocação da vida. Viveram no Oriente, na Cilícia, na Ásia Menor, entre os séculos 3 e 4. E desde jovens eram reconhecidos pela habilidade deles como médicos. Com a conversão, passaram a ser também missionários, ou seja, a unirem a ciência e a confiança no poder da oração. Levavam para muitos a saúde do corpo e da alma. Viveram na Ásia Menor, até que, devido à perseguição de Diocleciano no ano 300 da era cristã, foram presos por serem considerados inimigos dos deuses e acusados de usar feitiçarias e meios diabólicos para disfarçar as curas. Tendo em vista essa acusação, a resposta deles era sempre: nós curamos as doenças em nome de Jesus Cristo e pelo seu poder. Diante da insistência dos perseguidores da fé cristã com relação à adoração aos deuses, responderam: teus deuses não têm poder nenhum. Nós adoramos o Criador do céu e da terra. Na Igreja, muitos santos são estigmatizados pelo misticismo devido ao choque de culturas. Nada contra nós temos nas outras culturas, mas é sempre bom lembrar a verdadeira origem dos fatos. Muitos dos nossos santos são cultuados também em matrizes africanas, como por exemplo o candomblé, em outras religiões, mas com uma história bem diferente. Na época da escravatura, no Brasil, por exemplo, os escravos africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os senhores de engenho. Invocavam os seus deuses, Orixá, Oxalá, Ogum, com os nomes de São Sebastião, São Jorge e Jesus. E os negros bantus identificaram Cosme e Damião como os orixás ibejis em um sincretismo religioso. E fizeram o mesmo com os outros santos também, como São Jorge, Santa Bárbara, entre outros. O sincretismo religioso é um fenômeno que consiste na absorção de influências de um sistema de crenças por outro. Os negros bantus identificaram Cosme e Damião como os ibejes, divindades gêmeas, sendo costumeiramente sincretizadas aos santos gêmeos católicos, Cosme e Damião. A grande cerimônia dedicada a Ibeji acontece no dia 27 de setembro, quando as comidas, como caruru, vatapá, bolinhos, doces, balas,
associadas às crianças são oferecidas tanto a eles como aos frequentadores dos terreiros. Por isso, há o costume de distribuir doces e comidas a crianças no dia 27, o qual também foi um costume introduzido pelo candomblé. Porém, para nós católicos, esse é o dia de São Vicente de Paulo. Na Igreja Católica, São Cosme e São Damião jamais abandonaram a fé cristã e foram decapitados no ano de 303. São considerados os padroeiros dos farmacêuticos, médicos e das faculdades de medicina. São Cosme e São Damião, rogai por nós. Meu irmão, minha irmã, podemos ver, não é, que os aspectos da história e o sincretismo cultural e religioso, eles acabam se misturando. Mas para nós o importante é perceber que a vida desses dois irmãos santos, né, Cosme e Damião, médicos, e que confiavam todo o trabalho da sua medicina ao poder de Jesus Cristo, né, e assim o faziam em nome de Jesus Cristo, né, e assim proclamavam. Para nós não há confusão, né? Nós somos cristãos e sabemos que são santos cristãos, são batizados como eu e você, cristãos, né? E que viveram numa época muito difícil de perseguição e deram a vida, foram decapitados, né? Como era infelizmente costume naquele tempo, decapitar a muitos, né? Que o Estado romano considerava inimigo, né? Fica para nós, então, essa certeza desta proclamação de fé desses dois irmãos, né? Que souberam se manter firmes, mesmo a perseguição, não negaram e não criaram e não trouxeram para si outros deuses falsos, a não ser o único e verdadeiro Deus, o Pai de Jesus Cristo e é o próprio Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem na vida deles. Todos nós possamos ter muita clareza em saber que são cristãos, né? A nós não compete falar dos aspectos, né, das outras religiões, né, como escutamos aqui. Mas, para nós, temos que ter sempre essa direção, né, de que esses dois irmãos gêmeos são santos e são cristãos e são católicos, né? E isso, para nós, é exemplo daqueles que souberam associar a sua vida ao mistério de Cristo e dar a vida por Cristo, proclamando a fé no único e verdadeiro Deus, né? Que sirva de exemplo para nós, né? E a quem esses santos, Cosme e Damião, proclamaram? É este do Evangelho, né? Que nos diz hoje, o próprio Senhor: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, como de fato ocorreu. Mas eles não entendiam o que isso queria dizer. Será que ainda não conseguimos entender que Jesus Cristo deu a sua vida livremente por mim e por você para nos salvar? Cosme e Damião entenderam isso e proclamaram isso com toda a força e deram a sua vida, morreram decapitados por isso, já no século IV da nossa existência. Quantos séculos se passaram já, né? Estamos agora aí no século XXI, início dele, né? Não tão o início já, mas estamos aí vivendo, né? Será que Cristo ainda não é entendido por cada um de nós? Será que ainda não conseguimos proclamar a nossa fé da maneira que se espera no Filho de Deus, como Cosme e Damião, como a Virgem Maria, que também hoje fazemos menção, e sempre, no sábado, né? Será que ainda não conseguimos entender o sentido das palavras que Cristo está dizendo, que Ele dá a sua vida por nós, por mim, por você? Pois bem, peçamos ao Espírito Santo para nos confirmar e cada vez mais o nosso entendimento a respeito de tudo que o Senhor fez por nós e para nos salvar, nos perdoar e nos dar a vida eterna. Que São Cosme e Damião sirvam de exemplo para cada um de nós, se vacilamos, não entendemos ainda as questões de fé e a prática de vida de fé. Que a exemplo dele possamos ser sempre o quê? Diretos, né? E fazer tudo como eles faziam na profissão deles. Eles eram médicos, né? Mas faziam da sua profissão, por primeiro, um dom de Jesus Cristo.
É em nome de Jesus Cristo que nós exercemos a medicina. Olha que maravilha. Eles, médicos, eram ali totalmente ligados ao médico maior, o próprio Cristo, que sara as nossas feridas e apaga os nossos pecados. Que eles possam interceder por nós desde o céu. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Cosme e São Damião, no dia de hoje, desça sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Foi para Cosme, foi para Damião, foi para Maria e sempre será para nós. Amém.